Tá, gente, eu estou ainda aqui no meu aroma do, O negócio tava bom, do hein? prato. Tava bom demais. Bom demais, a gente também aqui continua com muita informação para você que está aí nos assistindo. Vamos trazer aqui pela primeira vez esse tema no nosso programa. Vamos falar sobre a violência obstetra. Você já tinha ouvido falar? Eu já ouvi por sobre... cima, assim, nada muito profundo, né? Não tinha escutado falar muito profundo, não. Achei bem interessante, importante saber. Vamos hoje conversar com a doutora Caroline Deitz, que ela é médica perita, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, né? Que é um assunto que muitas pessoas talvez nem saibam que existe isso, né? A gente sabe da violência doméstica, que é uma coisa muito falada, que a gente sempre traz em pauta, mas essa questão da violência obstetra, eu queria que primeiro você me falasse o que é, né, a violência obstetra. E boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada, boa tarde a todos. Então, a violência obstétrica, ela é um conjunto, na verdade, de ações que podem acontecer. Até o termo, ele é muito pesado e já foi discutido se não deveria ser utilizado algum outro sinônimo, como uma violação dos direitos da gestante, porque é realmente isso, né, que pode acontecer. E caracterizar a violência obstétrica, né? Ou algum erro técnico da própria conduta médica que então seja referente a atos que configurem essa questão chamada aí de violência, mas que está mais ligada mesmo a uma violação de direitos, ao desrespeito à autonomia da mulher, né, enquanto gestante. Uhum. Quando a gente fala nessa questão da violência obstétrica, o que vem geralmente à mente já é aquela questão da violência física, né? Eu vi o caso de uma blogueira bem conhecida que ela até processou o médico por conta dessa violência obstétrica, mas a forma que o médico falou com ela durante o parto. Tem até umas imagens, enfim, que até viralizou. Ele falando, vai logo! E falando dessa forma com ela. Então, quando a gente fala da violência obstétrica, ela não só é a violência física, né, doutora? Ela também, essa verbal, essa violência também pode acontecer. E mais alguma outra dentro aí que a gente pode englobar? Sim, ela pode ser, além, né, da física e de questões técnicas, né, que interfiram, né, no corpo da mulher, pode trazer então repercussões psíquicas, né, com formas de xingamento, humilhações, né, que façam então com que essa mulher se sinta violentada, né, ou muitas vezes ela até não sabe que aquilo é um tipo de violência. Mas hoje, né, como a gente tem muita informação, né, ela consegue saber que isso pode ter sido uma violação dos direitos dela. Então, não necessariamente a violência, né, quando a gente fala esse termo, parece mesmo uma alteração física, né, mas pode ser sim, essa forma. Uhum. E como fazer, né, no caso que a pessoa passe por esse tipo de violência? Como que ela pode provar? Vão ter várias formas, né? Então, como citei aqui, de violência, e aí a prova técnica, quando a gente fala então nas questões em que isso se desenrole em um processo judicial mesmo, vai depender do tipo de violência, né? Então, se ela for para o âmbito em que seja necessário até uma perícia médica, né? Então, uma questão judicial em que o juiz determina que um perito, então, auxilie a resolver o que aconteceu ali realmente naquele caso, a análise de documentos médicos, então, o prontuário preenchido pelo médico vai ser uma das provas, dependendo das repercussões que essa mulher teve, psíquicas ou físicas, né? Depois, se ela continuou um acompanhamento decorrente de alguma sequela que ela possa ter tido, então, são outros documentos que podem ser necessários, né? Então, é por isso que o auxílio de um perito particular, ele é muito importante nesse momento, né? Tanto para ajudar a mulher, né, a lidar com essas provas, né, e tentar diminuir um pouco a carga emocional que ela já pode estar tendo, e o médico também, que em um processo judicial pode precisar então de uma defesa também. Você como médica perita, você vê mais casos no particular ou mais casos no público de pessoas que procuram por essa questão de se defender?
Na prática, assim, observo mais questões na saúde pública ainda, tá? Mas eu acredito que isso está mudando. Então, principalmente com alguns casos, é que poucos que ganham muita repercussão, né? E que acabam representando, então, a grande parcela da população que acaba, às vezes, sofrendo esse tipo de questão que ela nem sabe que foi um tipo de violência. Ou, às vezes, a pessoa se sente violentada, se sente humilhada em algum aspecto, né? Mas depois, perante aos olhos da justiça, pode ser que isso não caracterize, né? Então é muito variável mesmo. Até o fato, por exemplo, de a pessoa tá ali e não conseguiu atendimento na hora, isso pode ser conotado como uma violação, como essa violência mesmo. Se a pessoa, por exemplo, está num hospital público, tá cheio, ela não consegue ali receber o atendimento para fazer o parto. Não que o médico destratou, alguma coisa assim, mas tá naquela, né, questão que não tem ali um leito para aquela mãe, por exemplo. Ela pode caracterizar isso como uma violência obstétrica? A gente entra também em questões que começam a se tornar um pouco mais subjetivas e questões mais técnicas, né, da falta da prestação do atendimento adequado. E tudo vai depender também do que essa ação vai resultar, né? Se a gente falar de perícia médica. Mas aí no âmbito de avaliação, né, de outros danos, né, então a violência obstétrica ela pode estar presente não só no início, né, e no momento mesmo do trabalho de parto, mas desde o início do pré-natal. Ou em qualquer violação que a mulher tenha dos seus direitos reprodutivos, utiliza-se hoje esse termo, né, de violência obstétrica. E falando nesses direitos, né, quais são esses direitos no caso de uma mulher vir a sofrer, né, essa violência? Ela tem o direito, né, de fazer uma denúncia, né, como todo cidadão, e de ter essa averiguação, então, continuada, porque os direitos que ela tem, né, a serem respeitados, como o direito ao acompanhante na sala de parto, né, durante todo o tempo, a entregar um plano de parto no hospital. Então, ela tem vários direitos que, se violados, né, ela se sentir lesada de alguma forma, então ela pode procurar a Secretaria de Saúde do município ou quando um convênio, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou ainda, né, dependendo da gravidade, isso até chegar a criar um âmbito, então, de ter necessidade de um boletim de ocorrência, né, então ela tem aí Ministério Público, né, então vários mecanismos que podem ser acionados. Agora a gente conversando aqui, eu me recordei de uma questão que aconteceu comigo quando eu fiquei grávida. Eu tive um primeiro médico e eu tive um princípio de aborto. E era médico num particular. E aí eu lembro que no dia que aconteceu, eu mandei mensagem para ele várias vezes. Ele não me atendeu, eu fui até o pronto-socorro, eles ali me receberam, me atenderam, fizeram ali os primeiros socorros, enfim. Eu descobri que eu tinha um sangue negativo, então por isso daquele sangramento, graças a Deus a gente conseguiu reverter ali a situação. E aí, depois eu mandei várias mensagens, eu liguei para ele, porque foi bem no final de semana. E ele só foi me atender na segunda-feira. E assim, isso é normal. E aí eu lembro que eu troquei de médico até na época. E eu poderia, então, ter caracterizado isso como uma questão de uma violência obstétrica? Dificulta um pouco, né? Quando, para a perícia médica, a gente precisa ter um dano para ser avaliado. Então, isso ter gerado uma repercussão psíquica ou um dano realmente físico, né, para algo material da perícia. Mas aí outros casos, né, que vai depender da vontade da pessoa. Então, toda pessoa tem o direito de denunciar se ela se sentir violentada, né? Agora, se isso realmente vai ser caracterizado ou não, vai depender, então, do intercurso, né, judicial, né? O que o juiz, né, que é o senhor que vai cuidar de todas as avaliações, né, e provas, nos dizer se considera que isso foi realmente uma violência ou não. Acho que é importante também a pessoa prestar atenção para ela realmente ver se é uma questão mesmo que vale a pena você entrar ali num desgaste, porque querendo ou não, você entra num desgaste emocional quando você entra com o processo, né? Ou se realmente é uma coisa que assim, a pessoa
é grossa e é o jeito dela, É. paciência. Então, tem muito que ver também essa questão, né, doutora? Porque eu acho que hoje tudo tá muito também mimizento, vamos dizer assim. Então, tem que tomar muito cuidado também na hora dessa avaliação, né? É um assunto que até pra gente conversar aqui exige muita delicadeza mesmo para tratar, né? Porque para mim o que é uma violência pode ser que para ti não seja, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente quer dar autonomia para uma mulher, a gente pode estar tirando essa autonomia dela, ao passo que a gente diz que a mulher, para evitar a violência, ela tem que, a gestante, estar sempre acompanhada de alguém. Mas e se ela quer exercer a autonomia dela sozinha, né? Então, pode ser que, para mim, eu prefira estar sozinha, né? E tudo bem. Então, vai ser algo realmente muito particular. Agora, se essa pessoa exigir, né, e é algo que é um direito dela já adquirido e ela tiver isso violado, né? Aí vai configurar realmente, com essa avaliação, né? Pode configurar mesmo uma violência obstétrica. E tem como prevenir essa violência obstétrica? Quais seriam os caminhos para fazer essa prevenção? Claro que a informação é muito importante, né? Então, como tu citaste antes, a questão de ser grosso, né? Então, nós médicos temos que tomar muito cuidado no trato com o paciente, principalmente com a gestante. Então, no momento que a gente está ali fazendo aquele tratamento, não é necessariamente a forma de tratar, né? Mas eu tenho que deixar um pouco o meu lado pessoal e eu estou ali trazendo o lado profissional. Então, evitar a violência passa pela informação até dos profissionais que muitas vezes não se dão conta de ações que eles praticam no dia, na rotina, e que pode, às vezes, trazer para uma pessoa mais fragilizada, né, algum incômodo. Então, o profissional também tem que estar mais informado, a gestante tem que saber dos direitos dela e tem que tomar cuidado também na forma como abordar a gestante, porque, às vezes, trazer o termo violência obstétrica, ela já vai para a maternidade, assim, tremendo de medo, né? Então, a gente tem que colocar as coisas muito nos seus lugares, né, e avaliar de uma forma cada caso, né, para conseguir até trazer melhores medidas de prevenção da violência. Entendi. A gente estava até conversando na questão da cesárea lá no camarim, né? E aconteceu uma vez, né, com uma conhecida minha, que quem fez o parto dela cesárea foi um estagiário plantonista, um plantonista estagiário. Imagina, a gente já tem um certo receio, né? Já vai, né, para o momento. Porque você tá ali acompanhado com o seu médico o tempo todo, de repente, né, vem um estagiário. E aí fez a cesárea na vertical. Imagina só, uma cicatriz de cesariana na vertical, tipo do umbigo para baixo, assim. E isso é um fato que, por exemplo, dá para averiguar, né, para ver se pode calcular como violência obstétrica? E é isso que enquadra no que eu tô falando, né? Então, depende da avaliação de uma cicatriz, no caso. Então, o prontuário médico vai nos ajudar, né, a dizer se tem alguma causa médica, né, que configura que tenha sido necessária esse tipo de abordagem cirúrgica para essa cesariana. Pode ser. Ou realmente não teria necessidade, não teve nenhuma dificuldade técnica, e então pode ser que a cicatriz teve alguma questão técnica que deva ser avaliada em uma melhor minúcia para ver se isso pode configurar uma má prática médica. Então, isso vai ter que ser avaliado pela perícia, tem que ser examinado o corpo da pessoa, né? Tudo tem que ser avaliado, tem que ter as claro que isso, né? O que pode te evitar uma dor de cabeça é fazer uma consulta com o perito, né, o especialista em medicina legal e perícia médica, explicar o que aconteceu, né, e talvez até através do exame ele te ajudar a entender, porque muitas vezes a pessoa ela não quer já um processo judicial, ela quer tirar aquela dor, aquela dúvida que ela tem, e conversar com um perito pode ajudar ela a explicar, porque o médico no plantão, muitas vezes, né, erroneamente, não explica para o paciente adequadamente tudo que pode ter acontecido. Então, isso é algo muito importante, assim. A gente tem o caso aqui, né, de um dos nossos câmeras, aqui o Juninho, tem a filha dele foi também ter o parto, e na hora que foi fazer a cesárea,
perfurou a bexiga, foi isso? A bexiga dela. Então, Meu Deus. com certeza isso se enquadraria, porque aí realmente é um erro médico mais perigoso até para a vida da própria paciente, né? Quanto tempo, por exemplo, ela teria que entrar com um recurso, procurar esse recurso? Tem um prazo para ela ver isso? Porque agora, quantos anos ela já foi, né, Juninho? Muito tempo, 2 anos. Já não dá mais, ou dá? Como é que funciona o prazo para ir atrás disso? Juninho, eu não sei se é boa ou má notícia que eu vou dar, mas são 3 anos, tá? Até onde eu 3 anos. que tem na literatura 3 anos. Então, essa pessoa, às vezes, depois de um tempo ainda, ela pode carregar uma sequela, Sim. né? E isso está impactando na vida de alguma forma, então pode ser necessário, né, um acionamento ou não, mas é aí que precisa ser muito bem avaliado o que aconteceu naquela situação, né, para chegar nesse ponto. Já. Então, toda a verificação técnica e, além de ter acontecido, o que restou de sequelas. Então, é isso na perícia médica que vai ser avaliado. Entendi. Então, após até 3 anos, a pessoa consegue ali buscar um recurso. Se for uma questão verbal ou uma questão, enfim, que ali, teoricamente, ela tem a prova que está cortado nela ali, que, né? Agora, uma coisa que é verbal, uma coisa que não tem uma prova concreta, quanto mais tempo você deixar isso passar, mais difícil, né? O que a gente tem escrito até no manual do Ministério da Saúde hoje são 3 anos. E quanto às provas, as piores até de se deixar passar o tempo são aquelas que pode ser uma violência, no caso que tenha gerado uma equimose, né? Uma mancha roxa, alguma coisa, porque isso é fugaz, ela vai passar com o tempo. Então, mostrar uma fotografia depois para o perito vai ser difícil, porque foto a gente altera com muita facilidade, né? E o perito ele precisa ser imparcial para avaliar e não ser injusto, né? Porque o juiz vai olhar isso, todos esses esclarecimentos depois e tentar ver o que realmente é devido, né? Se existe uma culpa mesmo de algum erro técnico por parte do médico ou, né, então não necessariamente a perícia vai fazer isso, mas avaliar se existe uma questão moral envolvida, né, a humilhação que tenha sofrido. Entendi. Fortíssimo isso, Demais, né? Meu hein? Deus, deve ser uma situação muito complicada ali, principalmente para quem está num momento tão, assim, né, vulnerável que é a gestação, né? E também, às vezes, né, o médico, por exemplo, que passa por alguma questão que ele não errou, mas a pessoa acha que ele errou, também tem essa questão do teu trabalho, você consegue também ter essa defesa para ajudá-lo nesse momento? Sim, os médicos, hoje a gente vê, quando eu os atendo, provenientes assim, de algum processo, eles vêm com a autoestima muito abalada, muitos querem deixar a medicina, porque pode, né, acontecer que ele não teve intenção, na maior parte das vezes ninguém faz medicina, né, esperamos que não, com a intenção de lesar a outra pessoa, assim. Então, quando acontece uma intercorrência, é muito triste para o próprio médico. Então, os médicos se sensibilizam também, né? Então, o próprio médico, ele vem com essas dores. A gente, como perito particular, às vezes fica como conselheiro também, né? De ajudar ele a explicar, né? Não, a gente está vendo aqui, realmente os elementos técnicos mostram que não houve nada, mas às vezes a interpretação que foi dada para o caso é diferente, pode ter faltado um pouco mais de conversa, né, uma relação médico-paciente mais próxima para amenizar isso e mostrar, né, que isso pode ter sido uma intercorrência, explicar antes, né, as complicações para essa gestante é muito importante também, para ela ter consciência, né, todos os procedimentos que algumas vezes podem ser necessários em uma questão de emergência e que pode ser considerado, né, se não for explicado, um tipo de violência. Então, o médico hoje ele atua de uma forma muito defensiva, né, com medo dos processos, porque é uma realidade, né, o aumento dos processos Até contra os se médicos. for dar, por exemplo, uma anestesia XYZ,
ele falar antes, mostrar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É essa transparência que ele precisa ter nesse momento. Isso. Conversa com o médico, com todos os profissionais da saúde, né? Visitar o local que essa gestante vai fazer o seu parto, né? Então, mesmo que seja do SUS, ela tem o direito a conhecer o lugar antes, né? Até para tirar esse mito, né, da violência, então olhar os profissionais trabalhando, né? E ser informada, né? Então, para ter um procedimento aí muito mais tranquilo para ambos os lados. A gente nunca ouvimos falar tanto, né, dessa profissão perita obstetra, né? É bem diferente pra gente, até novo, né? Somente a questão da averiguação no âmbito obstetra mesmo, não tem ou alguma outra intercorrência? Não, essa é uma das atuações. Uma das. Então, a especialidade de medicina legal e perícia médica, que é a minha especialidade, então ela vai tratar em tudo que se refere à medicina e o direito. Então, essa intersecção, né, então vai envolver muitas especialidades médicas, muitos tipos de perícias diferentes, além da obstétrica, pode ter a previdenciária, prática médica de outras especialidades médicas, securitárias. Então, assim, é um universo gigantesco que as pessoas precisam muito desse tipo de serviço e ainda não são informadas. Então, elas não sabem que elas podem consultar um médico perito, às vezes, para avaliar se elas têm direito a uma isenção de imposto de renda frente a uma doença grave, a uma isenção de IPTU, de IPVA. Então, elas podem ter o auxílio de um profissional médico para auxiliá-la a revisar os documentos ou, às vezes, a não entrar com um processo que possa não ter argumentos fortes, né? Ou a melhorar a argumentação, né? Trazendo os documentos da forma mais adequada. Então, é toda essa parte. Então, e os peritos, eles podem atuar tanto em defesa do médico, assistentes técnicos é o nome correto, em defesa do médico ou em defesa dos pacientes, e ainda pode ter uma terceira forma de atuação, que é o perito oficial, que é nomeado pelo juiz daí. Quando as partes escolhem, os seus peritos particulares são chamados assistentes técnicos. A gente viu um caso, né, que repercutiu no Brasil inteiro, que foi do caso daquele anestesista, né, que ele já abusava das mulheres, que a gente não falou ainda desse âmbito aqui, só para a gente fechar. Abusava das mulheres que iriam ter o parto ali, enfim. E aí as enfermeiras filmaram, e aí depois até elas quase se prejudicaram por ter filmado uma prova. Né? Rir, né? Rir para não chorar. Nesse caso, que existe a violência sexual dentro do âmbito ali, né? Como é que faz para ter provas? Se até nesse tipo de caso elas filmaram e elas quase foram prejudicadas porque filmaram. Como é que a gente se defende nesse âmbito dessa questão da parte sexual mesmo? Esse tipo de violação, né, ela necessita, então, o quanto antes ser examinada realmente pelo médico legista, né? Então, através do boletim de ocorrência, ela vai se dirigir o quanto antes, sem tomar banho, realmente no momento que perceber que isso aconteceu, né? Então, guardar as vestes que estava utilizando e tudo mais, né? Porque em todos esses locais podem ter vestígios, e aí o delegado vai entender essa situação, vai solicitar um exame no IML, e eu falando isso parecem muitos passos, mas é algo que tem que acontecer em questão de horas, né? E ela ser já encaminhada para um exame. Se isso está no âmbito intra-hospitalar, né, e alguém foi testemunha que isso aconteceu, né, pode ser necessário até que o perito se desloque até o hospital para fazer a averiguação, porque isso é realmente uma urgência na perícia, né, quando a gente tem provas ali que elas podem desaparecer. E aí a coleta dessas provas vai fazer toda a diferença para um processo como esse que tu comentou. Ali assim, a gente viu que a pessoa estava anestesiada, não tinha nem como ela saber o que estava acontecendo. Tantas mulheres passam por isso, né? E realmente, assim, é informar, é a gente falar, é a gente sempre ter indicação de um médico que já, né, atendeu a sua amiga, que já atendeu a sua cunhada, né? A gente está ali naquele âmbito realmente
de saber com quem você tá, não procurar, às vezes, um médico só pelo nome, né, doutora? Mas, às vezes, até um médico, assim, que, poxa, fez o par da minha mãe, não tem aquela coisa de Referências, né? família. Eu acho que isso traz um pouco mais de segurança pra gente na hora que vai fazer algo, né, desse nível, ainda mais que é um parto, enfim. E ter aquilo, né, 2 olhos abertos. sempre. Porque não Ficar tem atento. muito o que fazer quando a pessoa quer fazer um ato mal. É. Infelizmente, ela sempre dá um jeito de tentar fazer, né? Mas que Uma bom pena, que temos né? a justiça para nos auxiliar. Doutora, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo, está passando por alguma situação e fala, poxa, acho que eu me enquadro, preciso desse serviço aí. Como é que faz para encontrar você? Tá, eu vou deixar o meu Instagram, que é o mais fácil, porque meu sobrenome eu preciso pronunciar, é Madrinha Legal. Então, esse é um meio de contato e que é onde eu tento passar a informação para as pessoas que querem conhecer mais desse mundo, né, e que precisam, né, da justiça social, muitas vezes, e que não têm acesso. A gente popularizar, mostrar que isso existe, mostrar que também, às vezes, o médico também precisa de apoio, né? Então sempre tem que ser averiguado. Então tomar cuidado para não crucificar ninguém antes de realmente ter as provas. Muito bom. bem, doutora Caroline, muito obrigada. Sigam ela Obrigada. nas redes sociais. A gente vai para um break bem rapidinho e a gente já volta. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Não sai daí, não. Obrigada, doutora.